Vanessa, eu tenho 28 anos, eu participei do projeto Fênix e fiquei em 4º lugar. Hoje eu trabalho em uma corretora de seguros, mas desde pequena eu sempre gostei muito de arte de modo geral. Conheci o Rick Fernandes através de uma indicação. Eu fiz alguns cursos lá no estúdio, fiz alguns workshops. Então, quando eles falaram do projeto Fênix, eu já logo quis me inscrever, porque eu sabia que eu aprenderia muito, ainda mais do que eu já aprendi em todos os cursos que eu fiz lá. Quando eu soube que nós teríamos desafios dentro do projeto Fênix, eu já pensei em aproveitar essa oportunidade para produzir peças, fazer projetos com materiais e algumas ideias que eu já tinha. Tentei unir cada tema, cada desafio com ideias que eu já gostaria de produzir. O primeiro desafio era para criar um personagem sobre uma fobia. Então eu pesquisei bastante sobre as fobias, diversas fobias, e eu pesquisei que a xilofobia é a fobia à madeira e a florestas. Então já era algo que eu gostaria de fazer, né? Criar uma escultura em madeira, produzir alguma coisa em madeira. Eu pensei, tá, já decidi a minha fobia, que é a xilofobia, e eu gostaria de produzir em madeira, não só recriar o personagem, mas com outro tipo de material. Tá, mas como que eu vou fazer isso com madeira? E aí eu comecei a olhar em casa, eu comecei a observar os objetos e pensando em como que eu poderia criar o personagem. Aí eu olhei o varal e eu vi alguns prendedores, né, prendedores de roupa. E aí eu lembrei que quando eu era criança, minha mãe fazia cadeirinhas de balanço com prendedores de roupa. E aí eu pensei, então acho que eu consigo também talvez produzir uma escultura com isso. Eu desmontei todos os pregadores, né, os prendedores. E aquele metalzinho também eu guardei, porque pode ser útil para alguma outra coisa, alguma outra peça. Eu criei o personagem, que é esse primeiro desafio, o Rose. Então ele é todo feito em pregador, a estrutura dele. Depois que eu criei a estrutura dele, eu pensei que estava faltando alguma coisa. Então aí eu pensei em fazer essa armadura com substrato de orquídea. A estrutura dele também eu pensei observando alguns objetos. Então a estrutura da cabeça dele, aqui a mandíbula, é baseada em um moedor de cebola. Esse é o primeiro desafio, que é o Rose, que ele é baseado na fobia, que é a xilofobia. O segundo desafio era para criar um herói. Também pesquisei bastante sobre o assunto e nós sabemos que existem já vários heróis. Eu decidi criar um personagem baseado em algo que eu gosto, que eu pratico. Eu pensei em criar um personagem baseado em Kung Fu. Eu criei a Taiyang, que é essa personagem aqui. Taiyang significa sol. Então a história da personagem é que ela foi sequestrada quando ela era criança. E nisso ela perdeu a memória. E ela foi resgatada por uma liga secreta de Kung Fu. E essa liga, ela ajuda essas crianças sequestradas. Então a Taiyang, ela viveu dentro dessa liga de Kung Fu, ela cresceu lá. Então ela teve todos os ensinamentos de Kung Fu, podendo escolher a sua arma, que no caso ela escolheu a espada. Ela teve os ensinamentos de todos os animais de Kung Fu, que o Kung Fu é baseado. Ela cresceu, ela recuperou a memória, ela reencontrou a família dela, só que ela continuou ajudando essa liga a ajudar as outras crianças que também eram resgatadas. Esse desafio foi muito legal porque eu pude criar a história dela e com isso também contar um pouco do Kung Fu. Eu decidi fazer uma miniatura, ela tem 75 milímetros. Ela tá em uma das 5 bases do Kung Fu, e essa base é o Pu-Pu. Na verdade, o Pu-Pu ele é um pouco mais baixo, as pernas, né? Mas eu decidi fazer ela assim. Ela tá na base Pu-Pu segurando a sua espada, que é a Jia. E esse foi o segundo desafio. O terceiro desafio era para criar personagens baseados em um conto que a Sandy criou. O conto falava de uma pessoa, nós podíamos escolher o sexo e a idade, que ela acordou numa gruta e ela precisava sair dessa gruta. E para sair dessa gruta ela precisava mergulhar num lago. Então ela mergulhou num lago e aí quando ela foi para o outro lado da gruta, o pingente que ela carregava, que ela tinha ganhado da sua avó, começou a brilhar. E aí ele encontrou uma entidade com belas asas, com escamas. E a entidade se aproximou dele, que no caso eu escolhi o Breno como personagem masculino. Se aproximou do Breno e encostou a testa. E eles fecharam os olhos
E aí quando o Breno abriu os olhos, ele estava no túmulo da sua avó. Então, para esse desafio, eu pensei em utilizar plastilina, porque eu já tinha usado madeira, já tinha feito em green stuff, e eu pensei, vou fazer a cena, né, em plastilina. O que mais me chamou a atenção no conto, a parte que mais me chamou a atenção, foi exatamente essa cena deles encostarem a testa, fecharem os olhos e ele aparecer em outro lugar, porque isso me pareceu muito mágico e eu tentei recriar isso. Eu criei o Breno e a entidade, eu fiz ela em plastilina com as asas. No conto falava que a entidade, ela tinha belas asas, tinha escamas na face e nos braços e tinha uma mescla de cores, né, no corpo. E aí eu pensei, tá, eu vou fazer em plastilina, mas como que eu vou recriar essa mescla de cores, né? Eu usei um material que quase todo mundo tem em casa e não sabe, que é o plástico polarizado de TV. Então esse plástico fica dentro da sua televisão. E como meu pai tem uma eletrônica, ele trouxe uma vez esse plástico pra casa e eu olhei e falei, nossa, que bonito, porque ele tem esse brilho, né, ele é diferente. Pensei, não, me dá aqui que eu vou guardar, que um dia eu posso usar pra alguma coisa. Então eu olhei esse plástico, eu fiquei pensando, e aí eu usei esse plástico pra fazer as escamas, e eu cortei com um furador de papel mesmo, e eu fui colocando com uma pinça. Então ele deu esse efeito da mescla das cores, né? E as escamas, que eu acho que ficou um efeito bem legal. Então, como o conto falava de avó, né, que ele acordou, né, quando ele abriu os olhos, ele foi pro túmulo da avó, ele tava com um pingente carregando da avó, e eu também sou muito apegada aos meus avós, eu pensei em dar o nome da entidade de Melian, que é a junção dos nomes das minhas avós, que é a Amélia e a Antônia. Então, esse é o resultado do terceiro desafio, a Melian e o Breno. O quarto desafio era para criar 3 personagens baseados em um jogo que o Rick Fernandes criou. Então nós recebemos um texto já com algumas informações já pré-definidas. O nome do jogo é Arca Game e nós tínhamos que criar o General Ethan, o Dr. Ravi e uma cobaia fugitiva. O jogo se passa em 2120, então é um jogo futurista, e conta que o homem já tinha dominado a genética e a robótica. Eles pegavam detentos, órfãos e moradores de rua para usar como cobaia para criar um super exército. E esse desafio foi, acho que, o que eu mais demorei um pouco para começar a produzir mesmo, porque eu fiquei pesquisando e pensando muito no que eu queria fazer. Eu vi alguns filmes, até que um dia eu vi um filme à noite de ficção científica, né, sobre o assunto, futurista, e aí no dia seguinte eu acordei com a ideia de criar uma cena. Como eu já tinha feito também miniatura, como eu queria criar uma cena, ficaria um pouco difícil tentar produzir em escala maior, né, em plastilina ou qualquer outro material. Eu pensei em usar algum stuff novamente. Eu pensei já em criar um cenário, então eu pensei como que eu vou criar um cenário. E aí novamente também eu usei um material que eu já tinha em casa. Eu tinha um quadro, que na verdade é para colocar carrinho, né, colecionável, tem as prateleirinhas. Só que como eu comprei pra colocar Lego, porque eu gosto bastante de Lego, eu tirei algumas prateleiras pra poder caber o Lego, que é um pouco mais alto que um carrinho. Eu guardei essas prateleiras. Com essas prateleiras eu montei o cenário, né? Eu só pintei. Eu criei o General Ethan, então eu pensei em colocar ele numa ponte, que é o único lugar que dá acesso ao laboratório do Dr. Ravi. Nessa ponte ele consegue ter uma visão geral de toda a base militar, onde era feito esse estudo genético, né? Modificavam as cobaias. Ele fica aqui na ponte, então sempre quando há o menor sinal de algum tipo de ameaça ou alguma cobaia querendo fugir, ele já fica aqui na ponte para proteger pessoalmente o Dr. Ravi e também para comandar todo o seu exército, que no caso é um droid que eu fiz. Eu fiz o general na ponte, o Dr. Ravi no seu laboratório e a cobaia fugitiva. Eu pensei em fazer ela com um exoesqueleto e ela foi geneticamente modificada por macacos. E tem ela fugindo e tentando já se proteger do droid que tá atacando ela, né? Esse daqui é o resultado do meu quarto desafio. Foi uma grande oportunidade ter participado do Projeto Fênix, não só por ter ficado entre os 5 ganhadores, mas também por todo o conteúdo que foi passado em todas as lives. Né, nós tínhamos lives semanais, todo domingo nós tínhamos lives. Então cada live tinha um assunto diferente que a gente aprendia muito. Então tinha live sobre criatividade, sobre cliente, orçamento, estudo, a maneira que você divide seu tempo para você conseguir focar
em produzir alguma peça, fazer algum projeto, que ajudou bastante. Porque, por exemplo, eu trabalho das 8 às 5 e nós tínhamos um prazo para entregar os projetos. Os 3 primeiros projetos foram um prazo mais curto, de 15 dias, e o último projeto foi um prazo maior por ter mais personagens, né? Eu ia dividindo meu tempo assim. Então eu acordava às 6 horas da manhã para ter um tempinho de produzir antes de começar a trabalhar. Na hora do almoço eu almoçava e pegava o restante do tempo do almoço para produzir também. E à noite também, né, depois do trabalho. E principalmente nas peças em green stuff, é mais fácil você dividir também, porque você tem que fazer uma parte e colocar para secar. Então, por exemplo, na Taeyang, eu fazia uma parte do rosto dela, colocava para secar e eu ia fazendo a espada. E eu ia fazendo assim diferentes coisas para poder fazer com que o tempo rendesse, né? E aí foi a mesma coisa também com o último projeto, né? Que eu fazia um pouco da estrutura, fazia um pouco dos personagens. E na plastilina também fazia um pouco do Breno, um pouco da entidade. E assim foi dividindo. Então todas as lives agregaram de uma maneira muito legal. Inclusive as lives que tiveram a presença de alguns convidados, né? Então foi muito legal. Também nós tínhamos um grupo no WhatsApp, onde nós conseguíamos trocar experiência também com todos os alunos que estavam lá no grupo. Nós colocávamos fotos, né, dos nossos projetos e tinha um feedback. Nós conseguíamos ver as ideias dos outros alunos, né, como um tema, um mesmo tema, a gente consegue pensar em várias outras formas de produzir. E isso foi muito legal. Então eu só tenho a agradecer por ter tido a oportunidade de participar. Então muito obrigada, Rick, Sandy e a todos os professores do estúdio.